Oi, gente bonita, casada, solteira, eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e tô aqui para falar com você que busca ter ou manter um relacionamento afetivo e efetivo. Vamos falar um pouco de relacionamento de dependência e codependência dentro de um relacionamento amoroso. Como tudo que a gente vem falando, e só para puxar um pouco o início para a gente chegar na dependência e na codependência, somos seres humanos, temos a humanidade em nós e os sentimentos, eles nos fazem olhar para nós ou de uma forma de cima para baixo, onde eu me sinto melhor, tem os sentimentos, né, que nos fazem supervalorizar o que a gente faz, ou o nosso amor, ou a forma que a gente é, e tem os sentimentos que nos jogam para se sentir menor que o outro. Eu idealizo o outro de uma forma e isso eu me sinto incompetente, eu vou para os sentimentos de baixo. Então, todo tempo a gente anda e caminha sobre isso. O importante é a gente encontrar o equilíbrio dentro da relação, onde a gente possa estar igual. Em algumas coisas eu sou um pouco melhor, em algumas outras coisas o outro é um pouco melhor. Enfim, somos seres humanos, todos nós temos nossas qualidades e temos a humanidade em nós, que faz a diferença. E eu preciso saber em mim isso, para depois eu saber me relacionar e identificar isso no outro. Quando nós falamos de relacionamentos de dependência e codependência, quando falamos dos drogados ou de uma coisa compulsiva, absolutamente fora de controle, é mais fácil de identificar. Quando você pega uma pessoa que tem uma dificuldade com drogas, ou com álcool, ou com sexo compulsivo, é muito falar, essa pessoa é dependente disso, pode ser cigarro, eu não fumo, né, mas eu já fumei, então você tem um vício, você é dependente disto. Mas nós também somos muito dependentes de relacionamentos. E não tô falando nem do sexo em si, o sexo compulsivo, aquela coisa que não tem fim, né, que não satisfaz nunca, é o prazer, é o prazer, é o prazer, e eu vou buscando isso. Nós temos a dependência quando a gente acha que a gente não é capaz, que a gente subvaloriza, né? Por onde entra o amor do outro? Pelo nosso sentimento de carência. A carência pura, ela deixa o amor entrar. A gente troca, a gente se relaciona. Só que quando eu desdobro nisso, quando essa dor da falta do amor, quando eu me sinto inseguro e vou para a solidão, eu vou me sentindo tão errado, que num certo errado, tão inseguro. Vamos colocar assim, tô feia, tô gorda, tô velha, eu vou baixando todos os diminutivos de situações onde eu vou me colocando num lugar horroroso. E aí, poxa, eu sou tudo isso de errado, então ninguém vai me querer, ninguém vai gostar de mim. Aí, de repente, eu vejo uma migalha de amor, né? Tudo quando a gente vai dando as explicações, não é uma regra, porque cada um tem a sua história, cada um tem seu DNA, mas é possível ser isto. Então, por exemplo, imagina aquele amor, né? Sou apaixonada por uma pessoa, tanto faz, mulher, homem, vamos colocar como se fosse uma mulher. E ela não me quer, ela não gosta de mim. Só que, para mim, eu fiquei obcecada, é aquilo que eu quero, é a mulher da minha vida, é isso que eu quero, e eu fico querendo a migalha daquela relação. Então, eu aceito tudo, é a qualquer hora. Então, vamos supor, me liga 2 da manhã, não quer o dia inteiro, falo, aí de repente eu tô aqui carente, levanto, faço, vou arrumar um jeito de pegar um carro, táxi ou Uber, vou até a casa da pessoa, e no dia seguinte já não quer mais falar comigo. Eu vou dependendo, qualquer migalha, eu vou aceitando qualquer coisa. Eu vou aceitando porque eu vou me sentindo tão pequenininho, tão pequenininho. Então qualquer coisinha me dá o prazer. Qualquer coisinha, aquilo vem e isso é porque ninguém vai gostar de mim. Então o pouquinho que esse me deu já me dá a satisfação. Só que a gente vai ficando num lugar tão ruim, nós vamos nos colocando numa posição tão difícil, né? E tem a dependência que vem do sentimento da indolência. Quando eu me sinto melhor, eu me sinto maior, né? Eu não preciso me movimentar, as pessoas vêm até a mim. Então vamos pensar que eu sou
uma blogueira maravilhosa. Ah, não preciso fazer mais nada, né? Vai chegar os contratos, as pessoas vão querer que eu fale de um produto, vão querer fazer alguma coisa, ou eu vou vender porque agora eu sou não sei o quê, ou então casei com um artista, então. Tô num posicionamento maravilhoso, né? Ah, já conquistei o meu amor maravilhoso, então tô aqui. Não preciso fazer mais nada pela relação, porque agora eu já conquistei, é meu. Não preciso mais cuidar de mim, não preciso manter meu corpo. Não tô dizendo não envelhecer. Eu tô falando cuidar, né? No geral, de estar em paz. O cuidar é estar em paz com a forma que você é, tá? Não tô falando de um protótipo pronto, porque cada um tem o seu, né? Beleza não se põe na mesa, não dizem isso? Cada um tem o seu padrão de beleza. Mas o indolente faz o quê? Eu não preciso fazer mais nada. O outro vem até mim. Só que de tanto eu esperar o outro, de tanto o outro vai fazer do jeito dele. Não é o exigente que vai dizer, faz por mim, ainda assim, 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 assim. O superior à indolência fica lá, entendeu? Eu não preciso fazer ginástica. O corpo vai cair. Pronto, né? Vai cair tudo. Vai mesmo, né? Indolente não vai fazer ginástica, vai cair tudo. Mas enfim, eu vou mudando e vou deixando o outro fazer. Só que o que gera isso em mim? Primeiro, eu não me sinto capaz de fazer as coisas. Lembra? Sentimento de incompetência? Por quê? Não precisei fazer nada, a vida inteira me entregaram na mão. Antigamente tinha muito uma coisa que assim, e hoje ainda tem, viu? Que é, deixa que eu cuido do dinheiro. Os maridos, as mulheres tinham que cuidar da casa, dos filhos, e o marido cuidava do dinheiro. Eu vi pessoas próximas, assim, da geração da minha mãe, ou tias, amigas da minha mãe, que o marido morria, não sabia o que era um talão de cheque, não sabia o que era um cartão de crédito, não sabiam nada. E tiveram que aprender, ou os filhos foram roubados, tiveram problemas, porque não foram treinadas para isso. E hoje o mundo não é assim. O que vem pronto, tudo que é a indolência e que eu não tenho que buscar e não me traz a sensação de conquista, vai me fazendo se sentir incompetente. Então eu vou criando uma dependência do outro fazer por mim, eu vou criando uma dependência do outro fazer um movimento para eu ser feliz, o outro fazer um movimento para eu conquistar as coisas que... É uma relação de dependência. Que pode estar dentro de alguns sentimentos, cada um tem que identificar dentro de si. E pode ser numa relação, uma dependência financeira. Pode ser dentro de uma relação, uma dependência do amor do outro. Pode ser dentro de uma relação, a dependência do afeto e do carinho. O outro tem que ficar elogiando o tempo inteiro, o outro tem que ficar cuidando. E aí, esse lugar da dependência é muito ruim. Parece confortável no primeiro momento. Parece que é um lugar que estou bem, é cômodo, tá tudo certo. Então, o outro paga dinheiro, o outro cuida de mim, o outro faz a comida todos os dias, o outro... Por exemplo, tem eu já cuidei de alguns casos de relação que as pessoas falam que é terapia de casal e tem algumas pessoas que têm até problema de falar esse nome, mas enfim. São casais que estão aí, às vezes tem crise e eles pedem ajuda individual, cada um cuidando de si, para poder ter um relacionamento maior e mais duradouro e tirar alguns conflitos de relação. E muitas vezes eu já vi assim, mas o outro não faz isso, mas o outro não... E normalmente, quando você começa, o problema tá no outro, a questão é o outro, mas o outro não faz. E aquele que tá acomodado, mas eu tento, mas aí vem a televisão e muda. Eu devia fazer mesmo almoço todo dia, mas aí chega, aí eu vou ver o celular e passou. E quando a gente fala dentro de uma relação amorosa, vamos colocar isso porque a Entrelaços é bem focada no relacionamento amoroso. Quando você põe dentro da relacionamento amoroso o dependente, você precisa buscar, porque para todo dependente tem um codependente. E isso é um atrito enorme dentro da relação, porque um reclamando do outro, um reclamando o tempo inteiro do outro, mas entra num ciclo vicioso que você não consegue quebrar. Então você conversa de um lado, existe assim, mas ela não fez, ela não quer, ou ele não faz, ele não cozinha, ele não ajuda com os filhos, ele não... É um monstro, né? Temos um monstro. Ela, direito da razão, ele, o monstro. Aí você vai conversar com ele. Ele fala assim, fazer pra quê? Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço falta alguma coisa, tudo que eu faço nada tá bom, não tem fim.
né? Porque não é, faça 3 coisas, não, é para fazer 10 e se eu arrumar 10 vai fazer 20, esse sentimento, a exigência, a intolerância e vai. Então, para todo dependente existe um codependente. É um ciclo que precisa se quebrar. E aonde está a questão desse ciclo que precisa se quebrar? Vamos olhar um pouco para o codependente? O codependente precisa achar, normalmente, voltando a explicar, nem sempre é uma coisa fixa, não é uma regra, porque cada um desdobra por um caminho, cada um, mas vamos dar alguns exemplos dos sentimentos que podem estar por aí para ajudar, talvez, as pessoas se reconhecerem. Então, você entra numa relação, dependente financeiro, é dependente... indolente, não faz nada, o outro faz tudo, porque meu marido, porque minha esposa é uma chata, porque não faz nada, porque não sabe fazer nada, porque não ajuda em nada. Ladainha, sabe a ladainha? Lembra da esposa do general? O general morreu, me deixou com uma pensão desse tamanho, 3 filhos, 10 anos depois, existem relações que você conversa hoje, você conversa daqui a um ano, você, ai, que delícia, como tá, como é que tá fulano? Horrível, não ajuda em nada, é péssimo, só reclama. Não muda nada. Só que o que acontece? E a grande questão, primeiro assim, tem que saber se a pessoa quer mudar. Segundo é reconhecer, se você tem dentro da tua relação uma pessoa indolente que não faz as coisas ou que não é do jeito que você é, presta atenção se você não tá pegando isso e fazendo a codependência. O que é codependência? É aquele facilitador para o outro ser dependente. O mimado, o indolente, ele só é indolente porque o outro traz as coisas para ele pronta. Se você leva pronto para tua esposa ou para o teu marido, não reclame depois. É diferente eu fazer isso como um presente, eu fazer isso como uma coisa esporádica, eu cuidar e dar um presente para nossa relação, do que eu fazer todo dia eu vou lá e lavar a louça, todo dia eu vou lá e lavar a louça. Aí reclamo que o meu parceiro ou minha parceira não ajudam, não lavam, não fazem. E aí você fala assim, mas você deixa lavar? Não, eu vou lavar. Mas aí tá tudo sujo, tá tudo errado, não é na sequência, acabou de almoçar, tem que lavar a louça. Não é dentro das regras do codependente. Não é dentro dos padrões que o codependente, lembra a exigência? Criou. Então não funciona. O que ele faz? Se ele lava a louça ou ela lava a louça todos os dias, o que ela tá criando? Uma indolência do outro lado. Então o outro fica cômodo. Pra que eu vou lavar a louça? Pra ela reclamar? Eu lavo. Depois ela vai lá e lava tudo de novo. Ou a empregada vai vir amanhã, eu não preciso lavar a louça hoje. Por que tem que ser hoje? Põe um pano, esconde, fecha a porta, né? Tô cansada. A vida não é uma coisa certinha, uma linha reta. A gente precisa olhar para isso. Então, o codependente, ele precisa de um dependente. O codependente precisa de alguém para ser o culpado da codependência dele. Então, as mães, os familiares, né? Quando você fala de dependentes que são... ou de droga, enfim, esses que são assim, que vão se cuidar, tem que cuidar da família. Se não cuidar da família, tem algum facilitador, algum codependente dentro da família. O dependente, ele não é sozinho, ele é dependente de alguém. E se existe uma relação de dependência dentro de uma relação, existe uma relação de codependência dentro desta relação. E pode ser, né? Normalmente, pode estar dentro de um sentimento de superioridade. Eu sou melhor que o outro não faz isso. E vai diminuindo o outro, mas é um controle absurdo do outro, né? Aquela coisa de amor e ódio o tempo inteiro, porque não tá nos sentimentos primários. Se eu me separar desta pessoa, pode ser que eu nunca mais encontre, eu não quero ver a minha dor, eu não quero olhar. E lembrando, o sentimento não é uma coisa com razão, ele é sentimento. Ele simplesmente ele é dor, ele é insegurança, ele é incompreensão. A incompreensão vem raiva, a insegurança vem solidão, dor, incompetência, superioridade, arrogância. Eles falam dentro da gente, eles estão ali. Então, quando tem uma relação de dependência, a gente precisa olhar com muito carinho para outra parte da dependência, que é o codependente. Então, existe um superior mascarado, né? De manipulador, de coitadinho, que ele faz tudo, que a vida é difícil, porque o tempo inteiro ele tá nesse movimento de... eu tô pagando as contas, eu tô cuidando disso, eu faço tudo. Mas o outro não se mexe. Mas o outro não, a gente resolveu morar num apartamento, assumir uma prestação nós dois juntos, mas o outro aí eu pago tudo sozinho.
Quanto tempo isso? 3 anos. Eu falei, você não fez nada? Você não pôs limite? Isso pro codependente. Ah, eu pus, mas ele não fez, aí não fez um mês, né? Qual é a questão? Por que que aceita uma situação? Porque mantém isso 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro de uma relação que tem que haver este equilíbrio da parte boa e da humanidade em nós. Precisamos olhar com carinho. Aquilo que se repete, que se repete, que se repete, somos corresponsáveis por aquilo. Não existe uma verdade única. Quando você trata de casais, você escuta a versão de um, aquilo tem a sua verdade. Quando você fala com outra parte do relacionamento, do casal, também tem as verdades. Quem tá certo e quem tá errado. Quando a gente põe a visão real, os dois estão certos. E os dois estão questões distorcidas. Mas normalmente as questões distorcidas são jogadas para a responsabilidade do outro. Então, o outro fez isso, tá? E o que você sentiu? Mas o outro, tá? Eu cuidei de um caso que foi muito um trabalho devagarzinho e muito lindo, porque tinha um trauma enorme de uma relação muito difícil. Mas a gente falava assim, não vamos falar do que o outro fez, vamos falar de como você se sentiu e como você reagiu ao que o outro fez, porque isso é o que importa. Isso a gente não vai mudar o outro e pode até mudar hoje se tiver uma relação hoje que a gente precisa pôr limite. Para eu pôr limite, eu preciso me valorizar. Para eu pôr limite, eu preciso sair da minha indolência e começar a usar a ira para movimentar o que eu preciso fazer. Eu saio de uma situação dependente para sair ali, tem que sair da indolência, da insegurança, tem que se valorizar, tem que movimentar, tem que perseverar. Então não adianta reclamar do outro, né? Porque o outro me enche, porque o outro manda, E o codependente não adianta falar que o outro não faz, que o outro não quer, É um ciclo, parece que e vira vício. São maus hábitos que nós vamos adquirindo, e isso pode vir de educação, isso pode vir de infância, isso pode vir de outras vidas, isso pode vir de um monte de lugar. Que ajuda a saber de onde veio, óbvio que ajuda. O sentimento fica a memória, né? E uma hora a gente vai falar disso. A memória do sentimento, ela mantém. Eu posso não lembrar do fato, mas o sentimento que eu acessei que não foi bom, isso fica em nós. E a gente se repete, a gente se percebe numa situação que não é mais aquela que era. Isso precisa ser conversado, mas onde eu mudo, compreendendo hoje o que tá. Então, uma relação de dependência e codependência, um precisa se mexer e o outro precisa receber limite e entender por que que eu banco tudo do outro. Tem problema? A gente não tem problema nenhum. Tem casais maravilhosos. Eu já vi casais que são felizes da vida, onde ela trabalha, uma advogada maravilhosa que vai, que faz, que ele cuida do filho, faz a comida, cuida do filho, leva na escola, felizes da vida, não vão ter os problemas, óbvio que vão, mas compreenderam que ela prefere trabalhar porque é o que ela ama e ele adora cuidar do filho. Tem certo e errado? Não tem, existe o combinado, como lidar com isso. Então, o dinheiro quem põe é ela em casa. Só que ele também tá trabalhando, né? A gente fala que às vezes estar em casa, ou ele ou ela que fica em casa cuidando do filho, também é um trabalho. Também tem um reconhecimento financeiro disso. E quando a gente fala do dinheiro dentro da relação, isso entra. Porque se não fosse ele ou ela, teria uma empregada, alguém teria que cuidar, ou a avó, alguém estaria fazendo isso, ou uma escola. Então, tem um valor físico de dinheiro que vale o estar. E que tem que ter tudo sendo colocado. Agora, se eu tô jogando na cara, se eu tô incomodada com a situação, por que que eu continuo fazendo? Por que que eu continuo no ciclo? A relação de dependência e codependência, ela incomoda, porque não me traz pro sentimento primário. Eu me incomodo com o outro se incomoda comigo, aí você vê aqueles relacionamentos de 10 anos e continuam reclamando um do outro. Continuam nesse ciclo. Um ajuda, o outro reclama. Ou eu pago, então eu exijo que você seja do meu jeito, da minha forma, se relacione com quem eu quero. Por que que o outro aceita? Que buraco ele tá para aceitar isso? Tá fazendo bem? Não tá fazendo bem? E a grande questão é quando está me incomodando e eu não consigo sair. Porque se tá ótimo, tá ótimo. Mas se não tá ótimo, vou dormir, eu começo a ter medo, começo a ter ansiedade, começo a ter pânicos de coisas que eu não compreendo. Não compreendo, raiva. Incompreensão, raiva. Raiva, abro portas, me sinto incompetente. Aí eu tô numa relação há 10 anos reclamando,
Chega uma pessoa toda amorosa, toda cuidadosa, deixa que eu cuido de você, ó meu ombro, vamos ser parceiros, parceiras, vamos fazer uma relação linda. Aí acontece a traição, aí o mundo caiu. Não tô justificando a traição e nós vamos de novo falar só sobre traição uma vez. Mas o meu buraco de carência tá deste tamanho, enorme, e uma fagulha de carinho, um pouco de carinho do outro, um pouco da valorização do outro, porque eu não me valorizo, eu espero a valorização do outro. Aí chega alguém do nada me valorizando, falando que eu sou bonita, como eu tô. Pode ter interesse? Pode, às vezes pode ser genuíno. Um pouco de carinho, eu quero migalha. E aí me entrego, traio, perco uma relação de anos, uma coisa que eu tava construindo, um momento de dificuldade. De novo, dependente com dependente. Se eu não prestar atenção que eu tô nesse ciclo de dependência e eu não querer, como faz para quebrar isso? Cada um olhando para o seu sentimento e entendendo que eu não quero mais aquela situação. O como nós vamos fazer é individual, porque cada um tem uma história. Cada relação é uma relação, é vivo, isso muda. E é passo a passo, é que nem uma escada. Eu subo um degrau, me alicerço nesse degrau, sobre outro degrau. Não é o indolente, ele não muda do dia para noite. É perseverança. Eu preciso de ira, com sabedoria. E aí, decisão, atuação, vou trair. Aí vira culpa, aí quando eu falo vira estrago, aí não confia mais, aí a relação fica toda abalada, enfim. Tantas coisas acontecem no mundo afora da gente e no relacionamento amoroso isso entra. Precisamos pensar, se eu tô de igual para igual, eu troco isso. Eu posso ser mais dependente de uma coisa e o outro mais dependente do outro, mas a relação é construída. Eu ofereço isso para a relação por amor e não por cobrança, e não por carência, e não por mandar, não para ter o outro sobre o meu controle. Porque o codependente acha, só acha, porque isso é ilusão, que controla o outro. E o outro dependente acha que é uma situação cômoda que vai dar tudo certo. Pode ser, por um período. Mas ninguém aguenta ficar preso como dependente e ninguém aguenta ficar nesse buraco do codependente ou na superioridade achando que vai. Não. Uma hora a dor vem, uma hora a insegurança vem, a solidão vem e ninguém aguenta. E se eu tenho o outro sobre o meu controle, mesmo que seja uma ilusão, isso não me traz o amor de uma relação. Isso não me traz o companheirismo de uma relação, que é isso que a gente busca. A valorização, a troca, o amor trocado, né? Aquela coisa de um pouco para cá, um pouco para lá. Uma hora isso a gente vai perceber. E aí começa a olhar para uma outra relação, começa a querer a relação do outro, começa a querer a mulher do outro. Eu já vi pessoas que só buscam pessoas casadas. Ah, tem problema? O único problema que eu vejo é que, assim, vai arrumar encrenca pra si. Por que não acha uma pessoa solteira que possa se relacionar? As pessoas casadas são mais difíceis. É que nem querer se relacionar com uma pessoa que mora do outro lado do mundo. Ah, é possível? É possível, mas assim... E a convivência? E a construção desta relação? Então, essa relação dependência-codependência, ela é sutil e merece um cuidado nesse olhar pra gente. Tá certo, gente bonita? Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.